Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Primeiramente, queria agradecer o convite da Franciele, que ela me chamou para compartilhar um pouco da minha experiência com vocês. E a partir daqui, eu queria fazer algumas provocações, trazer um pouco do cenário da minha vivência como profissional da área também. Eu tenho aqui alguns tópicos que eu queria trazer para vocês, mas eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Flávio Santana. Atualmente eu moro em São Paulo e eu tenho atuado como profissional na área de design já fazem 10 anos, mais ou menos. Então, isso me proporcionou várias coisas. Uma delas foi a oportunidade de ministrar aulas na PUC Campinas, especificamente na área de design de interfaces, e também na Impacta aqui em São Paulo, também na área de design de interface e ergonomia visual. E assuntos relacionados com essas áreas também, né? Então, eu comecei como designer gráfico em 2009, e aí rapidamente eu fiz essa especialização, ou eu comecei a me especializar em design digital no ponto de vista de criação de interface para apps, sites e sistemas. E a partir daí eu comecei a me aprofundar na área, num ponto de vista também de não só prática, mas também da academia, no ponto de vista também de estudo teórico, porque isso acaba sendo muito importante para o processo, né, de design como um todo. Então, passei por pequenas empresas, grandes empresas também. Uma delas, a mais relevante até hoje, foi a Go, que eu fiquei 3 anos e meio. Eu fui um dos primeiros profissionais de design dentro da área. E a partir daí eu comecei a trazer a ideia, o mindset de design para dentro da companhia. Porque pode parecer que sim, mas muitas empresas não conhecem, não entendem o que é design. Então, a partir disso, a gente precisa, dentro do nosso papel como designers, a gente precisa fazer com que essas pessoas, esses stakeholders, todo mundo que está envolvido no processo como um todo, possam ali fazer ter um entendimento e fazer com que o design seja disseminado para outras áreas, vamos dizer assim. Então, e hoje eu atuo como Product Designer no Banco Votorantim, o Banco BV. Então, estou lá um pouco mais, quase um ano mais ou menos. E eu estou dentro de uma consultoria, que é uma consultoria global que chama GFT. E essa consultoria ela ela está presente em 16 países e ela tem uma forte presença no mercado financeiro. Então, também é um outro assunto que eu entrei na empresa, mas a empresa ela não tem esse mindset de UX também, é muito mais voltado para TI e tudo mais. Então, é um mix de experiências, é um mix de coisas que acontecem aí na área, que faz com que a gente comece a olhar, entender o design como um papel importante, mas a gente tem algumas batalhas, a gente tem algumas brigas que a gente tem que vencer, algumas delas a gente não consegue vencer, mas é importante que a gente tenha essa consciência de que designers, o papel do design na comunidade e do designer como profissional é de transformação, né? É de mudança de mindset. E uma vez que a gente entende isso, fica muito mais fácil para a gente fazer com que a transformação ela aconteça. A passos lentos, na maioria das vezes, mas ela acontece, tá? Então, só para trazer alguns tópicos aqui. Então, eu comecei em 2009, como eu disse anteriormente. Eu sou formado em design gráfico, sou pós-graduado em arquitetura de formação e estou cursando minha segunda pós-graduação em gestão estratégica em UX design. E quando eu comecei em 2009, era aquela história de quanto mais bonito, melhor. Então, a funcionalidade, ela era a última coisa que a gente, na maioria das vezes, a gente pensava, né? Era a estética, ela vinha em primeiro plano por conta de uma falta de entendimento até da área, né? E dos profissionais. Então, não só eu, mas muitos profissionais da área, ele tinha ali esses profissionais tinham um viés mais de estética, né? Por conta do design gráfico, é aquela coisa, quanto mais bonito, melhor. Só que a gente começa a entender que o papel do design, como forma, função e significado, ele começa a ficar mais presente a partir do momento que as pessoas começam a usar o que a gente está fazendo e o resultado não é esperado, né? A gente não tem aquele resultado esperado, ou seja, a gente focava, né? A gente focava muito na questão estética, esquecia funcional, não esquecia, né? Mas era uma questão de mindset. Então a gente esquecia ou a gente deixava em segundo plano funcional para que a partir daquilo a gente comece
a ter discussões baseadas em gosto. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto dessa cor, eu gosto daquela cor, e assim sucessivamente. Então, eu comecei lá em 2009, fazendo coisas no Photoshop. Eu acho que a maioria das pessoas, quando começam na área, elas começam por meio de software. Eu não sei como é que é hoje, como que as pessoas estão procurando, mas ainda tem muita discussão qual software é melhor, se é Figma, se é Sketch, se é Photoshop, se é Adobe XD e tudo mais. Photoshop nem é usado mais para fazer interface. Tem pessoas que usam, isso acaba sendo normal, mas não, já não é mais essa discussão nos dias de hoje, né? Mas antigamente tinha muito esse viés de, tá, você sabe Photoshop, você sabe pacote Adobe, então beleza, se você é considerado um profissional de design gráfico, que na verdade o conceito de design gráfico é comunicação visual, como a gente comunica ideias através de elementos gráficos. Então, eu tive essa experiência ali trabalhando em uma pequena agência, e essa pequena agência, ela foi tipo meu divisor de águas, porque eu comecei a fazer tanta parte de HTML e CSS para codar, né? Eu aprendi HTML e CSS para codar o que eu estava desenvolvendo, porque eu era o único designer na empresa na época. E a partir disso eu fui aprendendo, fui entendendo vários aspectos relacionados ao conceito de design de produtos. Ainda falho em muitos pontos, então não testava com o usuário, não fazia avaliações que tinham que ser feitas, e a partir disso aí a gente teve eu tive, no caso, um aprendizado ali na marra, né, vamos dizer assim, né, tipo, errando, acertando, até um ponto que as coisas começaram a ficar mais claras, e aí o conceito de UX, design, ou design experiência do usuário, ele começou a ficar mais forte, né, a partir de, pelo menos para mim, a partir de 2013, 2012 para frente já comecei a entender mais sobre a questão de design de interface, contemplando a questão de experiência do usuário. E atualmente, né, o cargo que eu falei como Product Designer é muito mais focado na estratégia do que propriamente na execução. Então, quando a gente fala de design de produto, e aí a gente tem N fatores que envolvem o conceito de design de produtos, a gente está falando justamente de como que você faz um mix entre necessidades do usuário, necessidades da empresa e objetivos do negócio. Então, a partir disso, você tem ali um mix de disciplinas, métricas, gerenciamento de produto, design de interface, teste de usabilidade, você tem pesquisa, você tem N skills atreladas a esse cenário como um todo. Então, olhando um pouco mais para o papel do design de interface, hoje, se a gente for olhar só para o papel do design de interface, é muito difícil. Pode ser que sim, você pode encontrar empresas que só são focadas em design de interface, mas é muito difícil você ficar só fazendo design de interface. Porque, a não ser que você tiver um time muito estruturado, um time grande, que tenha N fatores ali, tenha times definidos com pesquisa, arquitetura de formação e outras coisas relacionadas para você atuar como um profissional de design de interface. Só que é muito difícil você só ficar fazendo tela. É muito difícil. Eu vou colocar o design de interface não só como tela, mas como o meio que o usuário interage com o sistema, com a máquina, enfim. E aí a gente pode considerar também a realidade virtual, a realidade aumentada, a voz, e também o conceito de aplicativo, conceito de interfaces gráficas, né? Então, toda vez que a gente se referencia a design de interface, normalmente as empresas entendem que é design de interface gráfica, mas essa interface ela pode ser qualquer coisa. A minha interface com vocês agora é esse vídeo, por meio de uma câmera e de um microfone, eu consigo interagir de uma certa forma com vocês, né? Então, eu tenho uma interface por trás desse vídeo que faz com que eu consiga executar uma tarefa, né? A minha tarefa é passar a mensagem para vocês. Então, tem coisas que a gente precisa entender, que o conceito de design de interface, ele vem do design gráfico, porque a gente está falando de interfaces gráficas, então a gente usa tipografia, usa cor, os elementos gráficos, ou formas primitivas, triângulo, quadrado, círculo, linha e tudo mais, para a gente poder construir artefatos visuais, construir artefatos gráficos, que a partir disso a gente consegue entregar ali uma mensagem, uma ideia, fazer com que o usuário ele consiga executar aquela tarefa como um todo. Tá, então, a primeira coisa para atuar como designer de interface, como designer de interface, a gente precisa
definir o que que é, ou entender o que que é, qual que é o papel do designer de interface. Então, basicamente é isso, você trazer, usar de elementos gráficos, e todo profissional, e na minha percepção, todo profissional de design gráfico, de design de interface, ele é um profissional de design gráfico. O que muda é a mídia, o que muda é o entregável. Então, você para de atuar como design gráfico que entrega o offline ali, ou seja, uma marca, ali eu estou falando no âmbito de papel mesmo, né, ou livros, editorial e tudo mais, embalagem, e começa a atuar no campo do digital, tá? Mas os conceitos de design gráfico, ele acaba sendo o mesmo, tanto para esses entregáveis offline como os entregáveis online. E eu falo aí de conceitos, eu falando de Gestalt, estou falando de semiótica, então o profissional de design gráfico ou design de interface que não entende isso, que eu acho um pouco difícil, porque em tese todo profissional de design gráfico, ele tem que entender sobre Gestalt, semiótica, hierarquia visual, tipografia, cor e tudo mais. Você muda, né? Se você não tem esse mindset, se você não tem esse entendimento, dificilmente você consegue criar interfaces. O ponto é que, a partir daí, você tem a forma que você entrega o que você faz é diferente. Mas a ideia, ela continua sendo a mesma, de como você constrói uma mensagem efetiva, como você constrói uma ideia de comunicação através do artefato que você está produzindo. Então, é extremamente importante que a gente tenha essa visão, né? Que se você hoje é um designer gráfico ou uma designer gráfico, que a partir daí você tem essa percepção. Eu tenho conhecimento de Gestalt, psicologia da forma, semiótica, eu entendo como as pessoas pensam, e aí a gente começa a cair um pouco na área de psicologia também, cognitiva e outras coisas, que é relacionada também com como que as pessoas usam produtos. A partir daí, se você tem esse entendimento, a probabilidade de você ter sucesso como designer gráfico, como designer de interface, ela é muito grande, porque você, como eu disse, você usa o mesmo princípio, usa a mesma abordagem de design gráfico para entregar produtos digitais. Né? O que muda é a mídia. Então, você vai ter que se aprofundar em pixel, entender o que é pixel, entender o que é DPI, entender o que é uma série de coisas relacionadas com a ideia da construção de design de interface, assets, o que é retina, o que não é, enfim, tudo isso que envolve a questão do digital, você começa a se aprofundar para que a partir daquilo você consiga entregar valor, né? Consiga entregar funcionalidade, mensagem, tudo mais. E aí a gente começa a bater isso na questão da inovação, de como que a gente inova, como a gente constrói valor a partir do que a gente está fazendo a nível de design de interface. E aí, voltando ao ponto, é extremamente difícil, como eu disse, um designer de interface só fazendo interface, porque para você fazer uma interface, você tem uma abordagem, só que antes de você fazer interface, você precisa entender o que você está fazendo, para quem que você está fazendo, e a partir daí a questão de acessibilidade também é muito importante. E a partir daí, tá, eu tenho um conhecimento de design gráfico, eu quero atuar como designer de interface, mas só isso não é o suficiente. Você tem que entender de negócio, no ponto de vista de, inicialmente, falar, pô, o público que eu quero atender, quem é o público que eu quero atender? O que esse negócio que eu estou atuando, o que esse negócio que eu estou trabalhando quer fazer, né? E a partir daí, se eu tenho esse entendimento, eu consigo pegar essa necessidade da empresa com a necessidade do usuário e eu transfiro isso por meio da minha interface, por meio de funcionalidades. Então, dificilmente um designer de interface ele vai definir prioridades e definir features, definir funcionalidades para o produto. Quem faz isso é uma outra área. E aí a gente está falando como o PO, o PM. PO é Product Owner e o PM é Product Manager. Então, a gente tem essas outras áreas que coexistem com a área de design para que os produtos nasçam, né, da forma que eles têm que nascer. Então, inicialmente, quem quer entrar na área de design de interface precisa efetivamente entender, lembrar, se você já tem esse conhecimento, né, de design gráfico, você precisa lembrar o que faz o design gráfico no ponto de vista de comunicação visual, e você começa a transferir esse conhecimento para o mercado de design de interface, e a partir daí você começa a fortalecer e a se aprofundar nesse conhecimento, para que a partir desse conhecimento de design de interface, e aí e a gente está falando, pô,
esse botão, qual que é o tamanho desse botão? Qual que é a área útil de toque desse botão que eu estou fazendo? Ela é suficiente para um dedo de um adulto conseguir tocar ela, ter uma experiência de toque favorável? Então, isso também faz parte do design de interface, mas a gente está começando a pensar em usabilidade também. Então, notem que a questão do design gráfico e do design de interface, eu sempre vou me referenciar o design gráfico / interface, porque é uma coisa só. Na minha concepção, se eu tenho esse conhecimento fortificado, se eu tenho esse conhecimento sólido, a partir daí eu consigo defender o que eu estou fazendo. Então, às vezes o arquiteto de formação faz um botão pequeno, por exemplo, que é pequeno, que aí a gente começa a entender um pouco mais de guideline de Apple, da Apple e da Google Material Design, e a partir daí eles especificam que um tamanho de uma área de toque suficiente para dispositivos digitais, no caso ali, estou falando de interface digital, apps, enfim, plataformas são touchscreen, você tem que ter uma área útil de no mínimo 44 pixels de altura, ou 44 pixels de largura, não importa. Se é um quadrado, ele tem que ter no mínimo 44 pixels, seguindo essa boa prática, porque essa área de 44 pixels é o tamanho do dedo, a área de toque do dedo de um adulto. Então, se eu tenho isso, se eu entendo isso, se isso faz parte do meu repertório de conhecimento, a minha defesa no que eu estou fazendo, ela fica mais forte, porque a gente tem boas práticas para se seguir. É a mesma coisa que a gente fala de cor. Então, a cor, basicamente, a gente tem definições que a gente aprende ali de cores básicas, cores primárias e cores secundárias, terciárias e por aí vai. Mas, por exemplo, se eu faço eu tenho um campo, um formulário, e esse formulário ele me dá uma mensagem de sucesso verde e uma mensagem de erro vermelha, por exemplo, que a gente pode entender como uma convenção na maioria dos sistemas. Mas uma pessoa daltônica, como é que ela interpreta essa informação? Ela não consegue diferenciar o verde do vermelho, por exemplo. Então, a partir do momento que a gente começa a se aprofundar nesses pontos, nesses tópicos, a gente tem defesas melhores do que a gente está fazendo. Então, é legal a gente ter essa consciência de que não é só desenhar telas, é como a gente desenha telas, ou como a gente desenha interfaces, né? E isso faz com que o designer ele seja mais valorizado no ponto de vista de saber o que está fazendo, saber defender o que está fazendo, porque naturalmente você consegue se posicionar de uma forma diferente. Também é uma questão de posicionamento, né? Eu não estou falando que é fácil, mas é prazeroso quando você consegue provar o que você está fazendo, porque naturalmente você consegue demonstrar valor e você consegue se posicionar diferente, você consegue posicionar um salário menor, argumentar o salário menor e assim sucessivamente as coisas vão acontecendo como um todo. E aí tem uma questão também que quando a gente começa a trabalhar com outros profissionais, como designer, então a gente está falando de desenvolvedores, está falando de gerentes de projeto, de produto, projeto não, produto, enfim, pessoas que estão ali fora da área do design, e a partir do momento que a gente faz algo, eu escolhi o azul para essa interface, não é porque eu gosto, eu escolhi o azul para essa interface porque essa interface, o azul remete a X sensação, ou ela está alinhado com a marca que remete a X X valor da empresa. Não pode ser coisas aleatórias. Trabalhar com design de interface não pode e nunca deve ser coisas aleatórias. Todo designer tem que saber defender o que está fazendo. Eu não estou falando que não pode errar, mas eu estou falando de saber defender o que está fazendo, tá? Então isso é uma coisa extremamente importante para que a gente reflita, né? Enquanto designer mesmo, o que eu como designer estou contribuindo para esse produto, esse projeto, e o que esse projeto vai impactar na vida das pessoas. Quando você tem essa visão, você consegue se posicionar de uma forma diferente. Então, projetar interfaces, ele é um pilar desse processo de design de produto, que ele acaba sendo extremamente rico, extremamente complexo, e na maioria das vezes nem sempre a gente consegue ganhar as brigas, né, que a gente espera como um todo. Eu vou trazer um case aqui, uma coisa bem rápida, sobre um ponto de vista de discussão que eu tive dentro da Gol. Então, eu trabalhei, como eu disse anteriormente, trabalhei 3 anos e meio na Gol. E, para quem não sabe, eu acho muito difícil, mas Gol é a maior companhia aérea brasileira. E o uso do laranja da Gol é muito forte. Em tudo que vocês imaginarem, a Gol usa o laranja.
E a gente entrou numa discussão em um determinado momento do uso laranja, porque o laranja para daltônicos é uma cor ruim, né? E a partir daí a gente está falando de um público de 30 milhões de pessoas, e se a gente olhar a questão da estatística, a gente tem ali cerca de 8% da população mundial tem algum tipo de daltonismo, e o laranja, em alguns momentos, da forma que ele era usado, fazia com que a gente tinha complicações de critérios de acessibilidade mesmo. Então, existe um órgão, que é a W3C, que ela regulariza a web, então ela tem um guia de diretrizes que é chamado WCAG, e a WCAG é um guia de conteúdo de acessibilidade web. A partir daí, você tem critérios de contraste mínimo. Então, o laranja, que era usado, né, até aquela data, era usado pela Go para produtos digitais, não tinha contraste mínimo segundo a WCAG, segundo o critério de sucesso da WCAG. Depois eu recomendo que vocês olhem leiam, aprendam mais sobre acessibilidade web, que ela faz muita diferença na construção de produtos digitais, interfaces digitais. E aí a gente entrou numa discussão com um gerente, eu falo a gente porque eu estava com outro profissional de marca dentro da companhia, e a gente começou a discutir sobre a efetividade daquela cor, trazendo dados, trazendo números para dentro da companhia. Não é só, eu quero mudar no laranja porque eu não gosto de laranja. Não, tinha que ter um argumento, tinha que ter uma discussão e números em cima desse argumento, porque naturalmente a companhia ela sempre vai olhar o que é mais barato, vamos dizer assim, para implementar e o que traz mais retorno. Então, a gente começou a discutir e aí eu fiz testes de contraste e mostrei para o time de marketing porque dentro da estrutura da Go, eu imagino que hoje ainda seja assim, o time de design ele está dentro da diretoria de marketing. Então, isso aí acontece em muitas empresas. Inclusive, no Banco Votorantim é assim também. O time de design está dentro da superintendência de marketing. E aí, a partir disso, a gente começou a discutir tudo mais, tal, não sei o quê, e perguntaram, mas o que isso impacta na empresa? Qual que é o custo para fazer essa alteração, ajuste desse laranja? A gente vai ter que pintar avião de novo? Aí você discute, fala, não, você não tem que pintar avião, a gente está falando no âmbito de produtos digitais e assim sucessivamente. Tá? No final das contas, deu tudo certo, foi aprovado a troca de cor, mas se vocês olharem o site da Go hoje, do jeito que ele está, o uso do laranja, o do que era anterior, ele é um pouquinho mais escuro. Tá? Então, esse um pouquinho mais escuro já faz uma diferença ali no uso do produto. Para que pessoas com baixa visão consigam e também a nível de contraste ali, com outras cores branco e laranja, ou preto e laranja, você tem um contraste suficiente ali, seguindo as diretrizes da WCAG. Né? Então, a partir disso, você traz valor para dentro da companhia, a partir disso, a gente tem uma discussão muito mais interessante ali, é muito mais orientada a dados, é muito mais orientado a porquês, porquê disso, porquê daquilo, e não o que eu acho. O achismo, ele tem que, é uma palavra que ela tem que, aos poucos, ela tem que ir sumindo do nosso vocabulário, né? Eu acho isso, eu acho aquilo. Ainda assim, vai ter um momento que você falar, eu acho que tem que ser feito dessa forma, mas se você consegue provar por que aquilo tem que ser feito daquela forma, melhor, porque isso vai fazer com que você se posicione de uma forma diferente e não tirar as coisas da sua cabeça aleatoriamente. Isso é um processo, isso não acontece do dia para a noite, mas ele faz parte ali do desenvolvimento, da evolução como profissional de qualquer tipo de profissional da área de design. Então, isso é uma coisa extremamente relevante para a gente olhar. Então, recapitulando tudo, se vocês, ou você que está assistindo esse vídeo agora, está dentro da área do design, começando agora, comece a olhar, tenta expandir um pouco a visão para outras áreas, o que as outras áreas fazem, como o time de desenvolvimento trabalha, como é que eu posso entregar melhor o meu trabalho para o time de desenvolvimento, como que o time de produto dentro da empresa que vocês trabalham, se tiver, como que o time de produto entende o que eu faço. Tentem trazer sempre a discussão, fala assim, vamos falar sobre acessibilidade, vamos falar sobre tipografia, vamos falar sobre o uso de cor na marca, e assim sucessivamente. E a partir disso a gente consegue fazer com que as coisas caminhem e naturalmente a gente possa ter um pouco mais de desenvoltura no que a gente está fazendo. Então, tente olhar para uma visão um pouco mais holística do design, não só a nível de aplicação, de prática, falar, eu tenho que fazer um botão perfeito, eu tenho que fazer um formulário perfeito. Isso faz parte e
não perfeito, mas faça um bom formulário, contemplando diretrizes de acessibilidade, contemplando boas práticas de usabilidade, e a partir daí você consegue ter uma defesa melhor do que você está fazendo como designer. Então, era essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Então, eu acho que quando a gente se posiciona como designer de interface, procurem não fazer só a interface. Tentem ir além, tentem olhar para outros cenários, olhar outras vertentes do design. Então, coisas básicas mesmo, de voltar para como é que as pessoas, como é que é a Gestalt, como é que as pessoas interpretam a Gestalt aqui, como que a Gestalt está sendo aplicada nesse aplicativo. Tem inúmeros exemplos de Gestalt aplicada em sites, e aí você olha basicamente tipo um menu de um site, né? Aquele menu, vamos pegar aí a Amazon, aquela quantidade de menus dentro de um espaço é Gestalt, né? Então não são coisas aleatórias. Então a partir do momento que a gente traz isso para dentro do nosso repertório, como a gente se posiciona como designers, faz com que você, beleza, eu vou aplicar boas práticas de Gestalt aqui, eu vou fazer isso dessa forma, e assim sucessivamente a gente vai evoluindo como profissionais. Então, era esse o meu recado que eu queria deixar para vocês, inicialmente. Eu sei que é bastante coisa, mas existem muitas oportunidades na área de design de interface, mas tentem não ficar só no design de interface. Tentem entender um pouco mais o processo de user experience, né? O processo de experiência do usuário como um todo, para que vocês bebam de outras fontes, vocês tenham repertórios, para que o seu processo de design de interface ele seja mais efetivo. E assim você começa a se posicionar de uma forma diferente. Então, isso é uma maturidade também, é uma abordagem que ela leva um tempo para ser compreendida, mas a partir do momento e a experiência, né? Eu não estou falando que ninguém vai sair, depois desse vídeo, todo mundo vai sair desenhando interfaces perfeitas. Isso é um processo que depende, tem N fatores, então eu erro muito até hoje, depois de 10 anos aí, eu erro muito, mas eu acho que o importante é a gente sempre continuar evoluindo, sempre procurar melhorar o que a gente está fazendo como um todo. Então, eu acho que é isso por enquanto. Então, deixo aí meus agradecimentos de novo para o pessoal aí, para a Franciele e também pela abertura da Universidade a Federal de Santa Maria aí. Eu espero contribuir outras vezes. Se alguém que tiver, enfim, quiser trocar uma ideia, bater um papo, eu estou disponível nas redes sociais, é Flávio Santana. E é isso por enquanto, beleza? Então, boa sorte para todo mundo e até mais.